Quando é que vai acontecer? Milagres de Deus não se explicam. Deus tem uma vitória para você. O tempo de Deus é o Kairos. E o nosso é o Cronos. Hora de relógio. No tempo de Deus as coisas acontecem na hora certa. Mas como assim, pregador? Na hora certa, assim, esse negócio de Cronos, Kairos, eu não estou entendendo nada. Significa que as bênçãos de Deus já estão preparadas para você. Para serem entregues para você. Mas a pergunta que eu vos faço é: e aí, você já está preparado para receber? Já concluiu o intensivão de Jeová? Já fez a faculdade do céu? Já pegou o diploma? Já fez o seu mestrado, a sua pós-graduação? Na vida nós vamos conhecendo as coisas. Nós vamos adquirindo maturidade, experiência, adquirindo bagagem, para que nós possamos assumir responsabilidades. A vida ensina muitas coisas, meus irmãos. Muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem, não compreendem e não querem compreender, entra aqui, sai aqui. Ou entra aqui, sai aqui, vice-versa. E tem um ditado popular que diz bem assim: se conselho fosse bom, não era dado, era comprado. E as pessoas não compreendem as coisas de Deus. Mas Deus continua sendo Deus. Você compreendendo ou não, Deus continua no controle e as coisas continuam acontecendo. E a pergunta é: até quando você vai ficar aí na beira do caminho, olhando as outras pessoas passarem, concluir o percurso, e você à beira do caminho, com a sua vida parada? Deus tem vitória para você. No mundo você vai encontrar vários caminhos. Mas Jesus diz para você: eu sou o caminho. Na vida você vai bater em várias portas. E muitas vezes essas portas não vão se abrir. Algumas até abrirão e alguns seguem caminhos errados porque entram em portas erradas. Mas Jesus diz para você: eu sou a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai se não passar pela porta. A porta é Jesus. E a palavra para você é: eu abri uma grande porta para você. A porta da graça. Ninguém a pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Apocalipse 6:8. As portas estão abertas. Os milagres estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo tem gente recebendo milagre. O tempo todo tem gente sendo salva. O tempo todo também, em contrapartida, tem gente perdendo a salvação. Tem gente desistindo. O tempo todo tem pessoas esperando a promessa. E o tempo todo tem pessoas desistindo da promessa. Quem espera sempre alcança. Aleluia. Deus tem vitória para você. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta. Se você entrar por essa porta, você se salvará. Mas Ele já pagou o preço, então Ele te salvou. Ah, pregador, mas como é que é esse negócio? Simples, meu irmão. A pessoa, quando entra pela porta, que é Jesus, ele renuncia a si mesmo, ele renuncia ao mundo, ao mundanismo.
Renunciar ao pecado. Se prostituir, não prostitua mais. Se roubava, não rouba mais. Se fazia discurso de ódio, não vai fazer mais. Se era dependente químico, ele vai parar de usar droga. Se era alcoólatra, ele vai parar. Então automaticamente será salvo. Porque a pessoa quando se entrega, tipo assim, a uma dependência química, por exemplo, muitas pessoas perdem tudo, perdem emprego, família, vão morar na rua, fica na sarjeta e por lá se perdem ou perdem as suas vidas. Se você entrar pela porta, a porta não é larga, como muita gente diz por aí. A porta é estreita. É apertado. É difícil você renunciar a si mesmo. Renunciar ao pecado, aos impulsos emocionais, aos impulsos da carne, de nós mesmos. Mudar de vida. Se você entrar pela porta, você se salvará. Tem muita porta errada por aí. Mas como é que o senhor fala isso, pregador? Olha, meu irmão. Tem lugar que a pessoa pode ser cristão e ser dependente químico, viver na prostituição, ser isso, ser aquilo. A porta larga. Muitas portas estão abertas. E muita gente entra por muitas portas diferentes. Mas não entram pela porta que é Jesus, pela porta apertada. O caminho estreito. O caminho da renúncia. E se perdem. O poder de libertação do Evangelho. Muita gente acha que libertação é você chegar ali, botar a mão na cabeça de uma pessoa, expulsar o mal, e a pessoa está ali, né? Como num passe de mágica, está liberta. Mas a palavra liberta, meu irmão. A partir do momento da conversão, em que a pessoa começa a respeitar os princípios do Evangelho, os princípios bíblicos, e renuncia ao pecado, a palavra liberta. O caminho da libertação. A porta estreita. Porque não é fácil a pessoa resistir a uma compulsão pela dependência química. Não é fácil a pessoa resistir à compulsão e o velho costume do pecado. Sair por aí nas baladas, pegando as menininhas ou os rapazinhos. Não é fácil renunciar, meu irmão. O pecado, ele te faz acostumar. As pessoas se acostumam. E muitas vezes não querem mudar de vida. E por lá se perdem. Nós pregamos libertação. Cristo liberta, cura, transforma e salva. Ele quer te salvar. Quer mudar a tua história. Fazer de você nova criatura. É muito fácil chegar aqui, fazer aquele espetáculo pirotécnico com fogos, espetáculo circense, falar aquele monte de palavra enrolada, dar aquelas rodopiadas, gritar, te impressionar. Aí você chora, você vê aquilo ali, e depois vai e sua vida continua do mesmo jeito. Eu posso botar a mão na sua cabeça, expulsar o mal, mas você precisa tomar atitude. Você precisa escolher. É o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio. Escolher servir a Deus. E muitas vezes a compulsão vai fazer você parar pelo meio do caminho, mas você não pode desistir. As compulsões pelo pecado, pelos vícios, são correntes espirituais. E as pessoas se tornam escravos dessas correntes, escravos do pecado. Mas o Evangelho, ele quebra amarras, quebra correntes. Você vai decidir servir a Cristo. Mesmo que você esteja acorrentado no mundo das drogas, do alcoolismo, do crime.
mesmo que você esteja aprisionado por correntes grossas, Jesus, ele quebra as correntes. Ele faz aquilo que você não pode fazer, que você não consegue fazer. Você vai confessar ao Senhor o seu pecado e falar: Senhor, eu não dou conta, eu já tentei, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor é Deus que quebra correntes e me dá vitória, mesmo diante das adversidades. Aleluia, tem resposta de Deus. Mas você precisa decidir, renunciar ao pecado, servir a Deus, e Ele vai te auxiliar nesse processo. O processo de libertação não é um processo fácil. Muitas pessoas querem até abandonar os vícios, exemplo, mas não conseguem. Pessoas que vão para casa de recuperação, fazem tratamento, gastam dinheiro, a família gasta dinheiro e quando sai de lá volta pior. E a família já abandona e já perde as esperanças. Mas eu venho aqui para te dizer, pai, mãe, você que está perdendo a esperança, alguém que falou para você que o teu filho não tem recuperação, não tem esperança para ela, não tem esperança para ele, é caso perdido. Ei, eu venho aqui dizer para você que existe um caminho, existe uma porta, a porta é Jesus, o caminho é Jesus. Mas você precisa querer. É o caminho da porta estreita. É estreito e apertado. É difícil renunciar, mas é o caminho que te conduz à salvação. É a porta que te conduz à salvação eterna. Almas que estão gritando por salvação. Almas que estão gritando por Jesus. Tem gente perdendo a vida o tempo todo. E o tempo todo tem gente sendo liberto, tem gente sendo salva. Jesus está curando, libertando, fazendo milagres, ainda hoje, aleluia, no século 21. Ah, pregador, mas Deus só curava, libertava no passado, isso aí não acontece mais não. Ei, Jesus ainda vive, Jesus ainda neste tempo, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda restaura. E Ele tem vitória para você, é só você querer. Glória a Deus. Versículo 11 do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e eles me seguem. Ouça a voz do Mestre. Ouça a voz do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é que você está seguindo, meu irmão? Talvez essa pessoa que usa essa roupa de crente, essa roupagem, encena muito bem um personagem, mas que na maioria das vezes te leva à destruição, com discursos de ódio, com ideologias radicais e fascistas, pessoas que perderam as suas vidas porque acreditaram no crime, porque acreditaram em falsos pastores, falsos líderes. O caso do Clezão lá do Rio de Janeiro, que não está mais entre nós, foi na pilha de falsos pastores. Se você, meu irmão, ou se o Clezão, meu irmão, tivesse ouvido a voz do bom pastor, meu irmão, talvez ele ainda estaria entre nós. Motivo de revolta de muitos. E eu sempre tenho falado, tenho pregado, mas tenho sido apedrejado, apontado e criticado. Mas se muita gente tivesse ouvido a pregação que eu prego, muita gente estaria aí com suas liberdades, outros não teriam perdido as suas vidas. Deus quer te abençoar. Eu sou Wesley Santiago. Glória a Deus.